estou feliz por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Então, vamos lá. Hoje é o terceiro dia dessa campanha. Hoje veio eu, pastora Manu, porque esse tempo frio aí, o André Calaís, ele tem as coisas de bronquite, né? Atacou essa noite, foi uma noite daquelas. Mas, louvado seja Deus, porque nós estamos aqui. Gênesis capítulo 6, verso 14. Gênesis 6, 14. Nós estamos numa campanha que é desconstruir para construir, amém? Deixa eu falar aos visitantes aqui. Hoje nos visita a Cristiane. Quem é Cristiane? Hilder, é isso? Hilder? Cida. Deus abençoe. Eles são bem-vindos, amém, igreja? É de alguma igreja? Qual igreja? Metodista Wesleyana. Deus abençoe. Glória a Deus. Pela vida de vocês e pela vida dessa igreja abençoada. Vamos lá então. Gênesis capítulo 6, verso 14. Faz para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E esta é a forma em que tu a farás. O comprimento da arca será 300 côvados. Sua largura será de 50 côvados. E a sua altura de 30 côvados. Uma janela farás para a arca em 1 côvado. Acabarás em cima, e a porta da arca colocarás em sua lateral. E lhe farás com andares inferior, um segundo e um terceiro. Eis que eu mesmo trago um dilúvio de água sobre a terra, para a destruir toda a carne em que há sopro de vida debaixo do céu, e toda coisa que está na terra morrerá. Amém? Mas contigo eu estabelecerei o meu pacto, a minha aliança, e tu entrarás na arca, tu, teus filhos, tuas mulheres, e as mulheres de teus filhos contigo. Amém? Vamos aplaudir a palavra de Deus? É engraçado falar dessa história, porque imagina Deus falar de chuva para quem não sabia o que era chuva, para quem nunca tinha visto chuva como essa, para quem nunca tinha experimentado uma experiência tal como essa. Falar de chuva para Noé aparentemente parecia algo surreal. Como falar de chuva para alguém que não entende? Como falar de uma construção de um barco para quem nunca havia sequer experimentado o que é um barco, ou conhecido o que é um barco? Era tudo novidade, era tudo diferente para Noé. Noé não é aquele cara que era experimentado em trabalhar com madeira, em fazer o que Deus estava mandando ele fazer. Mas Deus deu a Noé uma ordem. E isso quer dizer que toda ordem dada por Deus, ela tem que ser obedecida. Deus não quer que você entenda, Deus quer que você obedeça a ordem de Deus. O que Deus falou, não espera, não dá tempo para você entender, e sim obedecer. Por que existem pessoas que se perdem no caminho, que não sabem o que está acontecendo? Por que eu estou passando por isso? Por que Deus está permitindo isso comigo? Porque você quer entender aquilo que não é para entender. Deus quer que você obedeça, não você quer entender. Senhor, me ajuda a entender. Não fala isso para Deus. Deus nunca vai querer que você obedeça mediante a entendimento. É muito fácil você fazer uma coisa quando você sabe todo o trajeto, todo o caminho. Você vai ali em tal lugar em São Paulo, você conhece o caminho, então você vai.
Ou então você vai lá e usa o GPS. Com Deus não tem GPS. Com Deus não tem você conhecer o caminho. Por mais que você tenha passado por algum caminho que Deus tenha te enviado, quando você passar de novo, não será como antes. Então a tarefa de Noé era uma tarefa difícil, uma tarefa que exigia muito de Noé, porque construir exige obediência. Escuta o que eu estou lhe dizendo, porque Deus está falando com você. Primeira parte desta mensagem: construir exige obediência. Para você construir, você tem que obedecer aquilo que o engenheiro disse, aquilo que o arquiteto projetou. Não tem como você construir uma coisa a olho. Não, olha só, eu imagino que seja desse jeito. Toda construção feita de qualquer jeito, amanhã ela vai cair. Quem está aqui, diga amém. Então eu vou dizer uma coisa para você: sabe por que existem coisas na sua vida que está caindo? Sabe por que existem coisas na sua vida que não está dando certo? Sabe por que existem coisas na sua vida que você está reclamando, falando para Deus: mas Deus, por que está acontecendo isso comigo? Deus está dizendo assim, ó: porque você quis andar segundo o seu próprio caminho, segundo o seu próprio conselho. Você não quis ouvir de Deus o que Deus disse. Você não quis esperar o que Deus ia responder. Eu vou usar um exemplo. Estamos no meio de uma crise. A dificuldade é muito grande, o problema é muito grande. Precisamos tomar uma atitude. Então o que vamos fazer? Vamos buscar o meio mais fácil, mais rápido de solucionar o problema. Vou usar um exemplo para você. Isaac, quando a fome chega na sua cidade, ele vai parar na terra dos filisteus. Isaac tinha com ele uma promessa. Por onde ele passasse, a bênção estava sobre ele. Mas ele quis ir lá para a terra dos filisteus. E quando ele chega lá, em Gerar, ele começa a prosperar. Mas a prosperidade da bênção liberada sobre Isaac começa a causar algumas situações adversas, a ponto de ele não ser mais bem aceito onde ele estava. Sabe por que as pessoas não te aceitam? Não é porque é algo pessoal, no sentido de que da sua pessoa, mas é porque eles não aguentam ver o que Deus está fazendo na sua vida. Porque o que Deus está fazendo na sua vida incomoda os outros. Quem está aqui, diga amém. Quando Isaac começa a passar pela primeira crise na terra de Gerar, sabe qual é a primeira coisa que ele faz? Ele vai embora e ele vai procurar os poços que era de seu pai. Era muito mais fácil: chego lá, o poço é do meu pai, eu vou lá, uso ele, vai dar tudo certo. Mas o que Isaac não esperava e o que não estava na mente de Isaac acontecer é que os poços de seu pai estavam o quê? Entulhados. Não tinha mais poços. A gente é assim. Uma coisa está errada aqui, eu vou voltar lá atrás. Vou usar mais um exemplo para você entender. Lembra de Pedro? Quando Pedro nega Jesus, passa por todo o processo, ele entra numa crise pessoal. A primeira coisa que ele faz quando ele está em crise, o quê? É voltar a pescar. É voltar a fazer aquilo que Deus disse que não era para fazer mais. Gente, o problema não está em Deus. O problema está em você querer voltar a fazer aquilo que Deus não mandou você fazer mais. Não é porque ontem você cresceu. Quem está aqui, diga amém. Não é porque ontem você alcançou um sucesso vendendo balinha no semáforo, que amanhã Deus vai querer que você volte lá de novo. O segredo do sucesso não está naquilo que você estava fazendo, está na bênção liberada de Deus. Porque sem ela, você não chegaria em lugar nenhum. Eu vou ser mais claro para você.
Você está pensando assim, não, qualquer coisa eu vou lá e faço do meu jeito, eu volto atrás, não, dou um passo atrás, já viu isso? É dar apoio. Não, irmão, Deus não quer que você volte lá atrás. Deus quer que você continue. Em um momento de tempestade não é momento de parar nem de voltar atrás, é momento de continuar. Talvez o ritmo, a velocidade, ela tem que ser menor. Você reduz a velocidade, mas você não volta mais atrás. Você está perguntando, Deus, mas eu preciso fazer. O Senhor fala assim, olha, você tem que obedecer, você tem que crer. Por que você quer ir lá fazer o que não é para fazer mais? Irmão, tem gente que eu nem respondo, sabia disso? Eu não perco tempo respondendo. Não, mas se não fizer eu vou morrer, então vai morrer. Ou Deus é Deus ou Deus não é Deus. É simples, Deus falou para mim assim, ó, você vai fazer a minha obra, amém? Deixa agora os carros, que você vai fazer a minha obra. Aí a primeira dor de barriga que eu tenho, eu vou lá e falo, não, eu vou vender o carro de novo. O que foi que Deus mandou eu deixar? E por que eu quero ir lá fazer? Você está vendo que o problema não está em Deus? O problema não está na palavra liberada de Deus. O problema está em você querer fazer do seu jeito. Deus falou para você assim, não vá por esse caminho, mas você é teimoso, você quer ir pelo caminho que Deus falou para você não ir. O que você vai fazer lá? Eu vou evangelizar. Escute, o seu evangelismo lá é anátema, é maldito, porque Deus não mandou você fazer. Mas eu falei em nome de Jesus, pois é, a Bíblia diz que ele falou assim, muitos dirão, pregamos em teu nome, falamos em teu nome, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Para de querer arrumar desculpa para o seu erro. Construir exige obediência. Há um tempo atrás, eu me lembro, o meu cunhado foi construir uma casa. Eu nunca vi tanto ferro na minha vida. E ele fazia umas gaiolas de ferro. Legal, irmão, o que ele estava fazendo. E ele fez mesmo. Mas sabe o que ele conseguiu construir? Um cômodo no fundo do terreno. E ficou uma estrutura no quintal de ferro lá, toda lá, o tempão. Aí pela misericórdia de Deus, Deus teve misericórdia da minha irmã. Alguém foi lá e comprou aquele negócio dele, para eles terem a casa que eles têm hoje. Sabe quando que ele ia terminar aquilo? Sem um engenheiro, sem alguém capacitado para aquilo? Nunca. Não, pastor, eu construí uma casa. Há quantos anos demorou? Quanto tempo? Aí com certeza você teve ajuda de alguém que te ajudou em alguma coisa. Nós procuramos os meios mais difíceis, ao invés de solucionar de forma mais fácil. Não, porque se eu for pagar um engenheiro é caro. Não, realmente, pagar um engenheiro é caro. O Lucas está gostando, está rindo ali. Ele é engenheiro, fica rindo. Realmente, deve ser caro. Mas será que se você pagar um engenheiro, não vai reduzir gastos que você acabou gastando no meio do caminho? Você construiu um negócio lá, a prefeitura vai lá e embargou com o seu negócio. Por quê? Porque você não fez do jeito certo. Para de querer culpar Deus. Deus, por que o Senhor fez? Deus está dizendo, olha, não sou eu não, é você que fez. Você quis fazer do seu jeito. Eu tinha um carro, e uma vez eu me lembro que eu fui e coloquei água no radiador do carro. Eu não sabia que aquele carro no radiador não era água, ô presbítero Rodolfo, era óleo. Graças ao eterno Deus, eu cheguei num lugar, deu tempo de retirar a água que eu coloquei.
Para de querer fazer as coisas do seu jeito, da sua maneira. Obedeça a voz de Deus. Obediência também está ligada à construção. Já imaginou se Noé ficasse perguntando assim, ó: por que uma arca? Por que agora? E por que eu? Já imaginou se Noé ficasse com esses questionamentos? Por que eu construí uma arca? Mas por que eu agora? Não pode esperar? Por que eu? A ordem de Deus não tem que ser questionada. Se Deus falou, se Deus disse, Ele é Deus que vai fazer. Irmão, eu não sei se você está compreendendo, mas deixa eu falar uma coisa para você. Eu estou dizendo que o que Deus prometeu para você está no prazo de validade ainda, Ele vai cumprir. A questão é que você não pode intervir no tratamento de Deus com você. Não, tem que ser do meu jeito, tem que ser da minha maneira. Talvez você ainda não está conseguindo enxergar na sua vida profissional, financeira, familiar. Você está falando, pastor, eu ainda não estou vendo. Mas por que eu não estou vendo? Você não estar vendo não significa que Deus não esteja fazendo. Você não está vendo é porque o processo que Deus está fazendo ainda é, de certa forma, longe dos olhos naturais. Deus está trabalhando da forma sobrenatural. E sobrenatural não se enxerga, meu irmão. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, mas eu gostaria que você olhasse para o seu irmão, pegue na mão dele, olhe para ele, com muita seriedade. Diga para ele, construir exige obediência. Mais forte, diga para ele, construir exige obediência. Diga, Deus está liberando instruções específicas. O que Ele mandou você construir terá proteção. E quando a tempestade chegar, quando os problemas chegar, eles não vão te atacar. Eles não vão te vencer. Porque a mão de Deus estará sobre a sua vida. Sabe o que acontece? Tem pessoas que têm dificuldade de obedecer. E esse é o problema, irmão. E Deus vai sempre te tratar nessa questão. O seu problema é obedecer? Então Deus vai lá e toma. Vou te tratar aqui. Vai ser desse jeito. Construir exige obediência. Agora, olha a segunda parte dessa mensagem. Diz que construir exige perseverança. Deixa eu perguntar, quem tem perseverança aqui, diga amém. Mas por que tem muita coisa que você parou? Tem muita coisa que você desistiu. Tem muita coisa que você falou assim, eu acho que isso não é para mim. Está muito difícil. A arca, ela não foi construída em um dia, foram anos. Sabe o que é você trabalhar com o sol quente na cabeça, mas com uma palavra que Deus disse que vai cair um chuvarel aí, um dilúvio? Escute, olhe para mim aqui, por favor, olhe para cá. Muitos, olhe para mim, muitos zombavam de Noé e diziam, você está ficando louco, você está ficando maluco. E Noé falava, não, vai chover, vai cair uma chuva. Deus falou com você. Você está doido? Aonde que Deus vai falar um negócio desse? Aonde que Deus vai falar um negócio desse? Uma das coisas que você precisa aprender é construir ouvindo críticas. Vai vir um sambalate, vai vir um filho do Satanás,
vai chegar até você e vai dizer assim: você acha que isso aí vai dar certo? Não. Eu já vi, já fizeram isso e deu tudo errado. Ô, meu querido, quem é que tem a palavra rema, a palavra liberada de Deus aqui? Não é você? Então por que você vai ficar preocupado com as críticas? Não, que olha, aí começa a zombaria. Eu acho que você está equivocado. Eu acho que você está errado, acho que você devia parar com isso. Sabe por quê? Porque está demorando. E o que você precisa entender é que a demora não significa ausência de Deus. Estar demorando não significa que Deus não esteja presente. Deus ainda é Deus da sua vida. Ele é Deus que vai fazer o milagre na sua vida. Não, pastor, mas está demorando. Não, pastor, mas sabe o que acontece? Olha, eu tenho pressa, porque olha, o processo vai acontecer. O que você vai acrescentar nessa sua correria? O que você vai acrescentar nesse processo? O que vai mudar na sua vida? Você querendo colocar os carros na frente dos bois. Você tem que crer. Olhe para mim, irmão, por favor. Estou pregando uma coisa séria para a sua vida. Amanhã você não vai reclamar. Vai dizer que Deus não falou. Deus está falando com você. Demora não significa ausência de Deus. Talvez a construção está preparando você para algo que ainda vai chegar e você sequer sabe, ou sequer passou na sua mente que algo pode estar por acontecer. Deus está te alertando, Deus está te preparando para o futuro. Você quer vencer ou você quer perder tudo? Onde é que você quer chegar? A primeira coisa que o inimigo vai tentar fazer você é parar diante da obra. Lembra de Neemias? Quando Neemias começa a reforma dos muros de Jerusalém, Sanbalat, Tobias, Gesem se une, chega até ele e fala assim: o quê? Vai construir isso aí? Ainda que vocês construam, uma raposa derruba os seus muros de pedra. Escute, não são as pessoas que têm que acreditar no que você está fazendo. Quem tem que acreditar é você. É você que tem que acreditar, dizer: não, essa obra vai acontecer. Deus vai ser comigo, Ele vai me abençoar. Pastor, mas está chovendo. E aí, deixa chover, irmão. Pastor, mas estamos em tempo de Copa do Mundo. E aí, tem mais aí uns dias aí, um mês que seja. Não, depois vai entrar. Meu irmão, para de sofrer antes do tempo. Você está sofrendo antes do tempo. Se até aqui a boa e a poderosa mão do Senhor tem te ajudado, Ele não vai te abandonar. Pode qualquer pessoa virar as costas e ir embora, Deus não vai fazer isso. Então Deus quer o que de mim, de você? Deus quer que a gente construa, mas construa com perseverança. Persevere, continua crendo, continua confiando, que logo, logo, o milagre extraordinário de Deus vai acontecer na sua vida. Não pare no meio da obra, não desista. O inimigo está tentando cansar você, ele está querendo te desmotivar, desanimar você. Mas a palavra de Deus para a sua vida é: eu sou contigo.
vai nessa tua força que eu te abençoarei. Vai dar tudo certo. Você vai ver. Você ainda vai se alegrar com a grande obra que Deus vai fazer na sua vida. Agora olha só, terceira parte desta mensagem. Construir exige fé antes da chuva. E esse é o problema de muita gente. Noé depositou toda a sua confiança numa palavra que não tinha acontecido. Não tinha acontecido. Noé depositou toda a sua palavra em fazer algo que somente ele ouviu. A sua mulher não ouviu, seus filhos não ouviu, ninguém ouviu. A única pessoa que ouviu a voz de Deus foi Noé. Eu já vi pessoa falando assim: Senhor, casal, né? O Senhor falou comigo, fala com ele também. Escuta, Deus não vai falar com ele ou com ela. Toma isso para você. Deus vai falar com um. E se esse um acreditar, o negócio vai dar certo. Não, pastor, mas não é uma só carne? É uma só carne, mas para ouvir a voz de Deus é um que vai ouvir. É desse jeito, irmão. Por quê? Porque eu não sei. Não sou obrigado a saber tudo, mas o que eu sei é que funciona desse jeito. Abraão oferece seu filho. Deus não foi lá perguntar: ô Sara, o que você acha, sabe, de eu falar com Abraão? Não, Deus foi lá e falou: Abraão, vai lá, oferece seu filho. Deus não chegou para a mulher de Noé e falou assim: o que você acha de eu falar para Noé construir uma arca? Ele falou assim: Noé, constrói a arca. É assim, 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 assim. Pastor, Deus ignorou a outra. Não, Deus não ignorou. É que a ordem seu sempre vai dar para um. Existem coisas que Deus vai falar com a minha esposa e não comigo. E está tudo bem. Existem coisas que Deus vai falar comigo e não vai falar com a minha esposa. Está tudo bem também. Faz parte. Se Deus falar com ela, eu vou ter que ouvir. Se Deus falar por mim, ela vai ter que ouvir. Nós somos uma só carne, nós somos uma grande sociedade. Se um perder, os dois perdem. Então, ninguém quer perder aqui. Porque tem gente que na hora de ouvir a voz de Deus, eles confundem o que é a voz de Deus, não sabem o que é ouvir a voz de Deus. Noé constrói uma coisa para uma realidade que só Deus conhecia. Gente, é uma coisa surreal, é uma coisa doida, é uma coisa que não tem entendimento, não tem como você explicar um negócio desse. Como construir um negócio desse tamanho todo, dizendo que vai chover. Quando você crê, quando você tem fé, você constrói hoje e você vai ver o resultado amanhã. Quantas vezes Deus falou para você: vai ver isso que eu vou te abençoar, mas você não foi? Vou dar um exemplo. Deus falou: vai ver uma casa que eu vou te dar. E você falou assim: ah não, mas eu tenho nome sujo, eu tenho não sei o quê. Deus perguntou se você tem nome limpo? Deus perguntou se você tem dinheiro? Deus mandou você ir ver. É só ir ver. Eu vou usar um exemplo. Moisés separou 12 espias, e eles foram fazer o quê? Espiar a terra. Irmãos, olha, eu não sei o que vai acontecer. E às vezes a gente olha para a situação da igreja e fala assim: meu Deus, Deus falou que vai aumentar e estou vendo diminuir. Irmão, para mim diminuir não quer dizer que alguma coisa. Para mim quer dizer que Deus está preparando, capacitando mais pessoas. Essa é a diferença. Eu ando para a rua, por onde eu ando, São José, eu estou procurando o lugar que Deus falou para mim. Eu fico olhando assim às vezes, meu olhar vai até distante, parece que estou olhando longe, olhando coisa. Eu quero estourar essa parede, mas ainda que eu estoure essa parede, não tem como eu estourar outra para chegar aqui, caber 500 pessoas aqui. Então é lógico que eu estou dentro de uma preparação.
Deus falou para mim de um crescimento. E eu creio nessa palavra liberada de Deus. Eu não tenho querer ser a maior igreja, isso aí nunca para mim, eu sei que não é para mim. Eu sei que não é para mim. Eu sei aonde é que Deus vai me colocar, a maneira com que Deus vai fazer. Eu sei que o meu futuro está guardado na mão de herdeiros. Porque os frutos da minha vida, muitos deles eu não vou ver. Muitos eu não vou ver. E faz parte. Tá legal, não tem problema. Eu sei de uma coisa. Aqueles que pisarão na promessa que Deus me falou, mesmo se eu não estiver presente, eu estarei pisando com eles. Porque a palavra que foi liberada, ela não volta atrás. Quem está aqui, diga amém. Então o que acontece? Hoje parece loucura. Hoje parece que não vai acontecer. Mas amanhã todos vão ver a prova de que você realmente ouviu a voz de Deus. Amanhã todos vão ter a certeza de que você ouviu a voz de Deus. A mesma construção que muitos criticaram, muitos vão querer fazer parte dela e não vão poder fazer. Muita gente olhou e falou assim: esse Noé está louco. Mas na hora que o dilúvio veio, muita gente falou assim: Noé, abre a porta aí para a gente entrar. E é isso que você tem que entender. Porque a grande obra de Deus na sua vida, quem vai fechar a porta depois do término da obra é Deus. Isso quer dizer que Ele vai selar a porta para ninguém mais entrar. Deus é tão maravilhoso, que Ele sabia que se Ele deixasse a porta para Noé, Noé abriria para as pessoas entrar. Então Deus foi lá e fez o quê? Ele falou assim: não, quem vai fechar essa porta sou eu. Você fez a sua parte, agora eu vou fazer a minha. Bora. É reconstruir um novo tempo. É ver a glória de Deus. Aquele que obedece, eu coloquei no grupo hoje, aquele que obedece à voz de Deus, a construção não será destruída pela tempestade de amanhã. Aquele que ouve a voz de Deus, ele vai viver o milagre extraordinário de Deus sobre a sua vida. A minha pergunta para você é: e aí? Vamos construir? Vamos fazer? Vamos fazer valer a nossa aliança com Deus? Vamos fazer valer o propósito de Deus da nossa vida? Deus quer mudar a sua história. Mas para que a sua história seja transformada, você precisa obedecer à voz de Deus. Fazer com atenção aquilo que Deus mandou você fazer. Você tem que ser o Noé. Você não está vendo nada, mas Deus está fazendo. Aparentemente está tudo assim, nublado, mas logo logo o sol vai voltar a nascer novamente. Eu quero que você feche os seus olhos. Oh Espírito de Deus, oh Espírito Santo, oh Espírito de Deus, aqui estão seus filhos agora, Senhor. Meu Deus, eles vieram aqui debaixo desse frio, de chuva. E eles não vieram porque eles são os melhores, eles vieram porque eles são mais necessitados. Meu Deus, em nome de Jesus agora, Pai, visita o coração desta pessoa. Derebaço recou, elebamburria budia séria. Lamancho racala séria andarás.
Espírito de Deus, existem coisas que só o Senhor pode fazer, meu Pai. Existem situações que somente a sua mão pode operar. Meu Deus, em nome de Jesus, Deus que visita, Deus que age, Deus de misericórdia, vai entrando agora, Senhor, aonde a minha mão não alcança. Coloca diante de Deus esse propósito agora. Esse propósito da sua vida, talvez é um relacionamento, talvez é um ministério, talvez é um negócio, eu não sei qual é. Espírito de Deus, toma, Senhor, a vida de cada um na tua presença agora, Deus. Muda a história desta pessoa. O Senhor é o Deus que pode fazer além do que nós imaginamos. Então realiza a sua boa obra nesta noite, Pai. Eu declaro agora, meu Deus, que o inferno venha recuar, e que a glória do Altíssimo venha sobre os teus filhos, e que eles vejam, Pai, o teu milagre, a tua palavra liberada, a palavra que não volta atrás, a palavra rema, que eles vejam, ó Deus, que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó é o nosso Deus. Então eu coloco cada um nas tuas mãos agora, Pai, e declaro sobre eles uma unção do céu nesta noite, em o nome de Jesus. Eu queria que você levantasse sua mão para o alto. Eu quero que você declare e diga: Deus, eu estou aqui, eu estou disposto, fala comigo, me dá as ordens necessárias para que tudo aquilo que o Senhor projetou para a minha vida, eu consiga pôr em prática. Diga: eu recebo esta palavra nesta noite, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus bem forte, bem forte, bem forte, bem forte.